É dia de festa para o torcedor vascaíno. Aquele aperto no peito, a saudade que a gente sente do nosso time querido vai embora, porque hoje a bola rola às 21h30 para o jogo entre Vasco da Gama e Maricá, válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca de 2026. É a estreia do nosso Vascão na temporada, o primeiro desafio do ano, e é claro que o clima aqui é de muita expectativa e emoção. A torcida já sente aquela ansiedade, aquela vontade de ver o nosso time entrar em campo, mostrando raça e comprometimento desde o primeiro minuto. E não é só a estreia que movimenta o coração da torcida. O Vasco chega com novidades, movimentações importantes no mercado da bola, reforços que chegam e outros que ainda estão sendo negociados. Brenner é o grande nome que promete agitar o setor ofensivo, mas ele não vem sozinho. Há outros atletas sendo observados, estudados e negociados para reforçar ainda mais o elenco comandado por Fernando Diniz. A expectativa é grande e a torcida sabe que cada passo do clube precisa ser analisado com atenção, porque estamos falando de planejamento estratégico para a temporada de 2026. Falando em time, o técnico Fernando Diniz definiu que o Vasco entrará em campo hoje com o que se pode considerar o time titular. Todos os principais jogadores estarão à disposição, preparados para defender a camisa do clube dentro de São Januário. Entre os nomes relacionados, temos Léo Jardim e Fusato no gol, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Estrela, Garré, JP, Maxime Domingues, TT e Thiago Mendes, compondo o meio-campo. Nos laterais, Piton, Paulo Henrique, Puma e Vitor Luiz. Na defesa, Cuesta, Lucas Freitas e Robert Renan. E no ataque, Gomes, David Nuno, Ryan e Pablo. A formação reflete a estratégia do técnico para iniciar a temporada com força total, mostrando que o Vasco não quer deixar dúvidas quanto ao seu objetivo de se destacar no Campeonato Carioca desde a primeira rodada. Ainda assim, há ausências importantes. Os dois reforços apresentados recentemente, Alan Saldívia e outro jogador, não poderão atuar hoje por questões burocráticas, apesar de estarem em boas condições físicas. A expectativa é de que ambos já estejam regularizados e à disposição do técnico para a próxima partida. Além disso, Matheus França e GB estão fora por problemas físicos. Outros atletas como Lincoln, Paulinho e Leandrinho não foram relacionados porque, segundo a direção e a comissão técnica, não fazem parte dos planos do clube para a temporada e devem ser negociados. É a gestão do elenco agindo de forma estratégica para otimizar o rendimento do time. Com essa escalação, espera-se que o Vasco repita a formação que entrou em campo contra o Corinthians no último jogo da Copa do Brasil de 2025. Com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique e Piton, ou Puma nas laterais, Cuesta e Robert Renan na zaga, Thiago Mendes, Barros e Coutinho no meio e uma trinca ofensiva formada por Gomes, Ryan e Nuno Moreira. Um time equilibrado, com jogadores experientes e jovens talentos que prometem agitar o ataque e criar jogadas que empolgam a torcida. E não podemos deixar de falar sobre os reforços que movimentam a torcida. Além de Brenner, que já está em negociações avançadas, há outro atacante colombiano que desperta interesse do clube. Trata-se de um jogador versátil, móvel, que se encaixa no estilo de jogo associativo que o técnico Fernando Diniz gosta de implementar. Ele tem 23 anos. Passou por clubes importantes no exterior e tem experiência internacional.
Suas estatísticas recentes mostram 7 gols e 9 assistências na temporada passada, números que chamam atenção e reforçam o potencial para reforçar o setor ofensivo do Vascão. A negociação envolve atravessar entraves que ainda existem entre o clube atual do atleta e outros interessados no mercado, mas o Vasco está atento e disposto a avançar para tentar trazer esse reforço. A diretoria e a comissão técnica enxergam nele uma oportunidade de fortalecer o elenco, criar mais opções de ataque e aumentar a competitividade dentro do time. O planejamento do clube é claro: trazer reforços pontuais, qualificados, que possam fazer diferença e manter a base do time que já demonstrou consistência na temporada anterior. Falando em Brenner, a situação também está avançada. O Vasco fez uma proposta oficial ao clube italiano, que detém seus direitos econômicos, oferecendo 3 milhões de euros fixos, mais um bônus de 1 milhão de euros atrelado a metas e desempenho. O jogador demonstra grande interesse em retornar ao Brasil e trabalhar com Fernando Diniz, técnico com quem viveu seu melhor momento no São Paulo em 2020. Esse fator tem sido determinante na negociação, que caminha com otimismo, embora a diretoria mantenha cautela em função das condições financeiras do clube, que ainda está em recuperação judicial. A chegada de Brenner representaria um reforço de peso para o ataque, mas também demandaria ajustes, como a saída de Pablo Verê, que atualmente ocupa posição semelhante. A diretoria entende que não há espaço para ambos no mesmo elenco, considerando tanto aspectos financeiros quanto estratégicos. O planejamento do Vasco é garantir que cada contratação seja pensada de forma a fortalecer o time, mantendo equilíbrio entre investimento e retorno técnico dentro de campo. Hoje, a torcida vai acompanhar com atenção cada detalhe, da escalação inicial ao desempenho em campo, passando pelas movimentações do mercado da bola que podem transformar a equipe. É o momento de matar a saudade, de apoiar o time com energia e de acompanhar de perto os primeiros passos do Vascão na temporada de 2026. A expectativa é grande, a empolgação é visível e o coração do torcedor bate forte, porque é dia de Vasco. É dia de futebol e é hora de ver o nosso time em ação dentro do Caldeirão de São Januário. O que se espera é que a equipe entre com intensidade, aproveite cada oportunidade e demonstre o entrosamento que já começou a ser construído nos treinamentos. A combinação entre jovens promissores e atletas experientes deve gerar um equilíbrio interessante, permitindo que o Vasco se imponha no jogo e mostre desde o primeiro minuto que veio para brigar pelo Campeonato Carioca. A torcida, como sempre, será o 12º jogador, empurrando o time com entusiasmo e confiança. Com isso, amigo vascaíno, a expectativa é de uma estreia memorável, onde cada lance será acompanhado de perto, cada jogada analisada e cada detalhe comentado. O time entra em campo com um elenco preparado, motivado e com o objetivo claro de começar a temporada com vitória, dando sinal de que a temporada de 2026 promete fortes emoções, grandes jogos e, acima de tudo, muita entrega em campo pelo nosso querido Vasco da Gama. Além de Brenner, o Vasco continua atento ao mercado e buscando reforços que possam agregar qualidade e intensidade ao elenco. O clube observa cada movimentação com cuidado, sempre com o objetivo de trazer atletas que se encaixem na filosofia de Fernando Diniz, priorizando jogadores com mobilidade, capacidade de jogo coletivo e que possam atuar em mais de uma função. O foco está no setor ofensivo,
Mas também há uma preocupação constante em manter equilíbrio defensivo, garantindo que cada contratação seja pensada de forma estratégica para fortalecer todas as linhas do time. Um dos nomes que vem sendo monitorado de perto é o colombiano Inestrosa, jovem de 23 anos que já tem experiência internacional. O atleta se destacou no Atlético Nacional da Colômbia, marcando gols e distribuindo assistências, e chama a atenção justamente pelo seu estilo de jogo associativo e pela capacidade de atuar em diferentes posições no ataque. O Vasco se mantém em contato com o representante do jogador, buscando compreender toda a situação da negociação e aproveitando possíveis divergências entre o clube colombiano e outros interessados, como o Boca Juniors, para tentar viabilizar a contratação. É uma movimentação estratégica que demonstra a atenção do clube com cada detalhe, sem pressa, mas com objetivo definido de reforçar o time com qualidade. Fernando Diniz já manifestou publicamente interesse no jogador, reforçando que é um atleta que se encaixa no seu modelo de jogo e que poderia trazer soluções importantes para o setor ofensivo. O técnico entende que reforços bem escolhidos são fundamentais para manter a competitividade do elenco e aumentar as opções em campo, especialmente em partidas decisivas do Campeonato Carioca e futuramente em competições nacionais e internacionais. A diretoria do Vasco compartilha dessa visão, entendendo que o planejamento do futebol precisa ser sólido, com contratações que façam sentido tático e financeiro. O interesse por Brenner e Inestrosa mostra que o Vasco busca não apenas repor posições, mas fortalecer o elenco com jogadores de impacto que possam transformar o desempenho da equipe. Brenner, por exemplo, já tem histórico de bom rendimento sob o comando de Fernando Diniz, e seu retorno ao futebol brasileiro é visto como uma oportunidade de ouro. A negociação avança com cuidado, considerando os limites financeiros do clube, que ainda está em processo de recuperação judicial, mas mantendo otimismo quanto à possibilidade de fechar o negócio. A chegada de Brenner deve provocar ajustes importantes no elenco, como a saída de Pablo Verê, que ocupa a mesma faixa ofensiva, e a reorganização das peças para maximizar o rendimento em campo. Além dos reforços, a comissão técnica também avalia a preparação física e o entrosamento do grupo. O início da temporada é fundamental para estabelecer ritmo de jogo, intensidade e entendimento tático entre os jogadores. Fernando Diniz tem buscado mesclar experiência e juventude, utilizando atletas veteranos para orientar os mais jovens e criar um ambiente de aprendizado contínuo. Essa combinação deve proporcionar um time equilibrado, capaz de se adaptar a diferentes adversários e cenários durante a temporada e que possa manter consistência mesmo diante de imprevistos, como lesões ou suspensões. A torcida, como sempre, exerce papel fundamental nesse processo. O apoio em São Januário é decisivo para incentivar o time e criar um ambiente de pressão positiva para o adversário. A estreia contra o Maricá é um momento de reencontro, de energia compartilhada entre clube e torcida. E serve como termômetro para avaliar a performance do elenco e a capacidade de execução do plano tático. Cada lance, cada jogada ofensiva ou defensiva será observado com atenção, e a expectativa é de que o time demonstre domínio, criatividade e vontade de vencer desde os primeiros minutos. No mercado da bola, o Vasco também mantém negociações em paralelo para outros setores do time, não apenas o ataque. Embora o foco principal seja reforçar a ofensiva com Brenner e Inestrosa, há atenção a possíveis oportunidades defensivas e no meio-campo.
O planejamento envolve avaliar a disponibilidade de jogadores, a viabilidade financeira e a adequação ao estilo de jogo do treinador. A ideia é que cada reforço não apenas chegue, mas contribua de forma efetiva para elevar o nível técnico do time, aumentar a competitividade interna e oferecer alternativas estratégicas durante os jogos. Enquanto isso, as conversas com os clubes detentores dos direitos econômicos dos jogadores avançam. Brenner, por exemplo, é prioridade. Mas a negociação depende de consenso em relação aos valores e à forma de pagamento. O Vasco já demonstrou seriedade, apresentando uma proposta concreta e mantendo o diálogo aberto com o clube italiano. Essa postura reflete o cuidado da diretoria em fazer negócios sustentáveis, respeitando os limites financeiros, mas sem deixar de buscar reforços capazes de elevar o nível do elenco e atender às necessidades do técnico. O planejamento da temporada também envolve análise detalhada do calendário, para evitar sobrecarga de atletas e manter a equipe competitiva em todos os jogos. Fernando Diniz trabalha para balancear intensidade e recuperação física, usando informações da preparação física e do departamento médico para definir escalações, treinos e estratégias. O objetivo é chegar forte em cada competição, minimizando riscos de lesões e mantendo consistência tática. E para isso, a chegada de reforços bem preparados é essencial. Outro ponto importante é o impacto da chegada de novos jogadores no ambiente do vestiário. O Vasco busca atletas que tragam não apenas qualidade técnica, mas também postura profissional, comprometimento e espírito de equipe. A comissão técnica valoriza a integração entre os jogadores, o respeito às hierarquias naturais e a criação de um clima positivo que favoreça rendimento coletivo. É um trabalho que vai muito além do campo, influenciando diretamente no desempenho durante as partidas. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mercado da bola voltou a aquecer os bastidores do futebol brasileiro. E desta vez, todos os olhos se voltam para o Vasco da Gama. Rumores que circulam nos corredores do clube indicam que a diretoria Cruz Maltina está próxima de concretizar uma contratação de impacto, capaz de mexer com a torcida e reacender a chama de esperança em São Januário. O nome que tem sido especulado é o do colombiano Marino Hinestrosa Ângulo, jovem meio-campista que vem se destacando no Atlético Nacional. Segundo fontes ligadas à diretoria vascaína, o interesse pelo jogador não é apenas pelo talento técnico, mas também pela capacidade de driblar a pressão, distribuir passes com inteligência e agregar versatilidade ao meio de campo, características que, se confirmadas, poderiam transformar o setor central do time carioca. O suposto acerto ainda estaria em fase de negociação, mas já gerou intensa movimentação nas redes sociais, com torcedores divididos entre ceticismo e euforia. Hinestrosa, que começou a carreira em clubes menores na Colômbia, tem chamado a atenção por sua habilidade de articulação e visão de jogo. Atributos que o levaram a figurar entre os jovens promissores do futebol colombiano. Para o Vasco, a contratação seria mais do que um reforço técnico. Simbolizaria uma postura ambiciosa da diretoria, que busca combinar experiência e juventude para retomar protagonismo em competições nacionais. Enquanto os detalhes financeiros e contratuais ainda não foram revelados, especula-se que a chegada do colombiano poderia ser apenas o início de uma série de movimentos estratégicos planejados pela equipe.
A torcida, por sua vez, já se prepara para celebrar cada lance do jogador, imaginando a possibilidade de ver um meio-campo mais dinâmico, ágil e capaz de criar oportunidades de gol com frequência. Embora nada esteja confirmado, a expectativa cresce. E os próximos capítulos desta negociação prometem movimentar não apenas os bastidores de São Januário, mas também a atenção da imprensa esportiva nacional, que acompanha de perto qualquer sinal de reforço capaz de transformar a temporada do Vasco. Se a especulação se confirmar, Hinestrosa poderá entrar para a história do clube como um dos estrangeiros que mais rapidamente conquistaram a torcida. Mas até lá, permanece o clima de suspense, rumores e debates acalorados entre torcedores, analistas e comentaristas, todos tentando adivinhar o impacto que um talento colombiano poderá causar no futebol carioca. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!